Está aberta a sessão. Secretário, ele ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão extraordinária realizada em 14 de abril de 2005, presença do ministro Nelson Jobim, vice-procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Pregoar os seguintes processos: ação indireta, inconstitucionalidades, extradição, mandado de segurança, reclamação e inquérito. Senhores ministros, informo a presença no plenário de alunos do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, conterrâneos do ministro Pertence. Ministro Joaquim Barbosa. Mandado de segurança 25.295. Impetrante, município do Rio de Janeiro. Impetrado, presidente da República. Bota esse mesmo pasta correspondente ao mandado de segurança. Presidente, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo município do Rio de Janeiro contra decreto do presidente da República que, entre outras providências, aspas, declara estado de calamidade pública no setor hospitalar do Sistema Único de Saúde no município do Estado do Rio de Janeiro. Fecha aspas. Decreto número 5.392 de 2005. O pedido tem o seguinte teor. Aspas. Seja concedida medida liminar inaudita altera paz para imediata suspensão dos efeitos do artigo 2º, incisos 5º e 6º e parágrafos 1º e 2º do Decreto Federal número 5.392, de 11 de março de 2005, a fim de restabelecer a autonomia federativa do município do Rio de Janeiro em administrar e gerir os hospitais municipais Souza Aguiar e Miguel Couto, em administrar os servidores municipais lotados nestes dois hospitais municipais, em manter os serviços públicos de saúde nestes hospitais municipais, bem como vedar à União Federal a pretensão de utilizar os serviços municipais, os bens e serviços contratados pelo município impetrante, nos outros 4 hospitais que retornaram à gestão federal sem a assunção do respectivo custo. B. Em definitivo, seja concedida a ordem, ora alvitrada, para se invalidar os artigos 2º, incisos 5 e 6º e parágrafos 1º e 2º do Decreto Federal mencionado, por manifesta inconstitucionalidade, ilegalidade, nulidade e inadequação do ato coator que pretende usurpar a autonomia federativa do município do Rio de Janeiro e fulminar com o Estado de Direito pátrio. Fecha aspas. Afirma o impetrante, para fundamentar seu pedido, que foram celebrados convênios entre a União e o município para a transferência à administração municipal de diversos hospitais federais, não tendo a União cumprido obrigações assumidas. Além disso, aponta violação da autonomia municipal, visto que a requisição determinada no decreto atacado se traduziria em forma de intervenção federal não autorizada pela Constituição de 1988 e desprovida de previsão legal. Argumenta ainda o município que não é possível a requisição das instalações e serviços dos hospitais Miguel Couto e Souza Aguiar, pois essas unidades sempre foram de propriedade do município e por ele administradas, ao contrário das outras hospitais federais cedidos por convênio à administração municipal. Na sequência, sustenta que cumpre com suas obrigações constitucionais no tocante às exigências de aplicação de recursos em saúde e que é ilegal a decretação de estado de calamidade pública por falta de previsão legal. Acompanham a inicial notificação extrajudicial da União pelo município impetrante referente ao descumprimento de obrigação de repasse de recursos federais.
Ofício encaminhado por órgão do Ministério da Saúde à Secretaria de Saúde do município, propondo entendimento sobre o tema. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde relativa à proposta do Ministério. Documentação referente à situação patrimonial do Hospital Miguel Couto. Documentação referente à situação patrimonial do Hospital Souza Aguiar. Demonstração de cumprimento das obrigações constitucionais e legais de aplicação de recursos na saúde. Dados e notícias sobre custo e funcionamento do Sistema Único de Saúde. Cópia da legislação citada e textos de precedentes do Supremo Tribunal. O ato atacado tem a seguinte redação, aspas. Decreto número tal, declara estado de calamidade pública no setor hospitalar do Sistema Único de Saúde no município do Rio de Janeiro e dá outras providências. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 6, a linha A da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 196 da Constituição, e considerando a deficiência das ações e serviços de saúde no município do Rio de Janeiro e a situação dramática a que se chegou, com notório prejuízo do atendimento na rede hospitalar e das unidades do serviço de saúde, com grave risco para a própria preservação da vida humana. Considerando que o Estado do Rio de Janeiro está habilitado na gestão plena do sistema de saúde, de acordo com a norma operacional de assistência número 1 de 2002. Considerando a necessidade de ações para atendimento emergencial na área de saúde daquela localidade, considerando, finalmente, que tal conjuntura impõe ao governo federal a adoção de medidas urgentes e especiais, decreta. Artigo 1º. É declarado estado de calamidade pública no setor hospitalar do Sistema Único de Saúde no município do Rio de Janeiro. Artigo 2º. Enquanto perdurar o estado de calamidade referido no artigo 1º, ficam requisitados, nos termos do artigo 15, inciso 13 da Lei 8.080, de 1990, pelo Ministro de Estado da Saúde, os bens, serviços e servidores afetos aos seguintes hospitais. E aí o ato elenca os hospitais que foram requisitados, dentre os quais os dois objeto da presente impetração. Parágrafo 1º. Se necessário, o Ministério da Saúde poderá também requisitar outros serviços de saúde públicos e privados disponíveis, com vistas ao restabelecimento da normalidade dos atendimentos. Parágrafo 2º. O Ministro de Estado da Saúde poderá requisitar, ainda, todos os recursos financeiros afetos à gestão de serviços e ações que se fizerem necessárias aos hospitais a que se refere este artigo. Artigo 3º. Para fins do disposto no artigo 2º, fica o Ministério da Saúde autorizado a promover compras emergenciais de equipamentos, medicamentos, insumos e suprimentos, observado o disposto na Lei nº 8.666, de 93. Artigo 4º. O município do Rio de Janeiro, a partir da publicação deste decreto, fica desabilitado da gestão plena do sistema de saúde municipal, passando a referida gestão para a responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 5º. No período em que perdurar o estado de calamidade, fica autorizado o Ministério da Saúde, nos termos do artigo 2º, inciso 1º da Lei nº 8.745, a promover contratação temporária de pessoal em caráter excepcional, com vistas a suprir as necessidades dos hospitais a que se refere o artigo 2º. Nas informações, a autoridade coautora alega preliminarmente a inadequação da via eleita, por ausência de direito líquido e certo, pelo que requer a extinção do processo sem julgamento do mérito. Também considera ausente o pressuposto do fumus boni iuris a legitimar a concessão da cautelar. No mérito, menciona a má gestão dos recursos públicos e o descumprimento pelo ora impetrante
de obrigações referentes ao compromisso de gestão plena do Sistema Único de Saúde do município do Rio de Janeiro, firmado com a União, no qual o ente federado se comprometera a gerir a integralidade do sistema de saúde municipal com o devido incremento do repasse de verbas federais. Noticia ainda diversas tentativas do Ministério da Saúde de resolver a crise do sistema de saúde municipal e a recusa de negociação do impetrante, e rechaça a alegação do impetrante de que a Constituição só autoriza a requisição de bens privados, consoante o disposto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, e não de bens públicos de outro ente federado. Nesse sentido, lembra que a expedição do decreto, por ser ato de império, depende tão somente do juízo discricionário da administração de conveniência e oportunidade, com vistas à necessidade ou utilidade pública, no interesse de tutelar os direitos fundamentais de segunda geração dos cidadãos. Pondera que, se a Constituição admite a requisição de um bem particular em razão do interesse público, mais autorizada está a requisição de bens públicos, ainda que de outra esfera governamental, já que, em última análise, prestam-se a servir à população. Ademais, sustenta que, diferentemente do que alega o impetrante, a calamidade pública não ocorre somente em hipóteses de catástrofes naturais, mas também decorre de certas ações humanas de consequências graves. Por fim, ressalta que a escolha dos hospitais requisitados não foi feita de forma aleatória, mas em virtude da abrangência territorial e capacidade operacional das unidades. Anexo às informações, consta ainda relatório do Ministério da Saúde acerca da situação do sistema de saúde do município. Nele, informa-se que a participação das unidades federais na prestação de serviços públicos de saúde no município do Rio é expressiva em todas as especialidades, que o gasto do Ministério da Saúde em ações no município corresponde a mais de 5% de todo o orçamento do Ministério, que a gestão municipal se tem mostrado ineficiente e incapaz, deixando, inclusive, de receber recursos já devidamente programados para repasse, e que há recusa de colaboração do município em planos emergenciais de recuperação do sistema de saúde. Por fim, relatam-se as medidas tomadas pelo Ministério com o fim de solucionar as deficiências enfrentadas por cada unidade hospitalar do município. O parecer da Procuradoria-Geral da República é pelo indeferimento da ordem, parecer que já foi distribuído aos ilustres colegas, e eu me permito de não lê-lo. Em 11 de abril, recebi em meu gabinete, em audiência conjunta, representantes da Consultoria Geral da União, órgão da Advocacia Geral da União, e da Procuradoria do município do Rio de Janeiro. É o relatório, senhor presidente. Pelo impetrante, município do Rio de Janeiro, falará o doutor Júlio Rebelo Horta. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República. Há cerca de 40 anos, os governos do extinto Estado da Guanabara e da Prefeitura do município do Rio de Janeiro sucessivamente administram, gerem a maior emergência latino-americana, que é o Hospital Souza Aguiar, localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro, e gerem o Hospital Miguel Couto, localizado em região nobre da cidade do Rio de Janeiro.
Em fevereiro de 2005, portanto, recentemente, o município do Rio de Janeiro e o Ministério da Saúde iniciaram negociações acerca do cumprimento por parte da União Federal do pagamento de repasses não honrados com o município do Rio de Janeiro. Dessas negociações iniciais, surgiu, no dia 1º de março de 2005, o ofício do Ministério da Saúde fazendo uma proposta formal para a composição dessa questão financeira. Esse ofício está junto aos autos. No dia 8 de março de 2005, portanto, uma semana após, o município do Rio de Janeiro protocolizou, junto ao representante do Ministério da Saúde, sua contraproposta aos termos ofertados pelo Ministério da Saúde. 2 dias após, ao dia 8 de março de 2005, portanto, no dia 10 de março de 2005, foi editado um decreto, um ato unilateral do excelentíssimo senhor presidente da República, decreto esse que, dentre diversas determinações, apossou-se de 2 hospitais que há 40 anos eram geridos pelas autoridades do município e outrora do extinto Estado da Guanabara. Esse ato fez com que, no dia 11 de 3 de março, portanto, há mais ou menos 40 dias, houvesse a troca da gestão dessas 2 enormes emergências na cidade do Rio de Janeiro. Destituiu-se a autoridade do prefeito do Rio de Janeiro a administrar essas unidades, e essa autoridade foi transferida ao ministro da Saúde, conforme estipula o artigo 2º do decreto, que é o ato coator desse mandado de segurança. Eu faço aqui um pequeno parênteses, porque esse decreto, que inicia instituindo um estado de calamidade pública no sistema hospitalar do município do Rio de Janeiro, ele tem para mim algo de inédito, porque, em geral, quando os atos que declaram calamidade pública, eles são atos que oferecem aos munícipes, aos cidadãos das localidades, novas oportunidades de superar aquela situação calamitosa, aquela situação difícil. Mas esse ato não. Esse ato, na verdade, ele simplesmente fez uma troca de gestão. Não foi um ato que se acrescentou aos munícipes do Rio de Janeiro, à população local, nenhum novo elemento para dar curso a esse estado declarado de calamidade pública. Portanto, eu fecho meus parênteses com essa questão. E agora eu vou pedir vênia a Vossas Excelências para reler, na verdade, que o ministro Joaquim já leu, o artigo 2º, que é exatamente o cerne desse mandado de segurança do decreto 5392, de 10 de março de 2005. Diz o artigo 2º: enquanto perdurar o estado de calamidade referido no artigo 1º, ficam requisitados, nos termos do artigo 15, inciso 13º, da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, pelo Ministro de Estado de Saúde, os bens, serviços e servidores afetos aos seguintes hospitais. E eu vou me referir aos 2 hospitais que estão: Hospital Municipal Souza Aguiar, Hospital Municipal Miguel Couto. Diz também o parágrafo 1º, se necessário, o ministro de Saúde poderá também requisitar outros serviços de saúde públicos e privados disponíveis, com vistas ao restabelecimento da normalidade dos atendimentos. E fecha no parágrafo 2º,
o ministro de Estado de Saúde poderá requisitar ainda todos os recursos financeiros afetos à gestão de serviços e ações que se fizerem necessárias aos hospitais a que se refere este artigo. Portanto, senhores, esta é a questão, é o fundamento, a causa do pedido deste mandado de segurança. O artigo 2º, inciso 5º, 6º, parágrafo 1º e parágrafo 2º do decreto ato coator. O município do Rio de Janeiro não está discutindo as outras determinações. O município do Rio de Janeiro não está discutindo, embora discorde, mas não está discutindo nesse momento, nesses autos, se há ou não estado de calamidade pública no sistema hospitalar municipal. O município do Rio de Janeiro não está discutindo se é possível a retomada ou não dos outros 4 hospitais que eram federais e que estavam sob a gestão do município do Rio de Janeiro. O município não está discutindo se é legal ou não é legal o seu desalijamento da gestão plena do SUS. Esses aspectos não fazem parte deste mandado de segurança. Portanto, a questão que está agora em juízo é simplesmente se pode um ente público se apossar de bens, serviços, servidores, cargos comissionados de outro ente público, com um mero decreto presidencial. Essa é a questão que está sob júdice. A União Federal, no próprio decreto, mencionou qual foi o fundamento jurídico desse apossamento. E o seu fundamento está, e eu peço Vênia novamente para ler, o inciso 13 do artigo 15 da Lei 8080 de 90, chamada Lei do SUS. O que dispõe o inciso 13? Para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de interrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, e aí que vem a questão, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. A União Federal e o decreto entendem que, não havendo qualquer remissão ao fato dessas pessoas jurídicas serem de direito privado ou de direito público, significaria a possibilidade de um ente requisitar bens de outro ente, seja eles de que abrangência fosse. Com a máxima vênia, a primeira interpretação que decorre do próprio artigo 15º vem da necessidade de fazermos uma leitura literal desse dispositivo legal. O que diz o caput do artigo 15 da Lei 8080? A União, os Estados, o Distrito Federal e o município exercerão em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições. E aí, uma delas é a contida no inciso 13º. Portanto, o próprio artigo legal da lei, do SUS, diz que um ente só pode produzir aqueles atos dentro do seu âmbito administrativo. Eu indago, está no âmbito administrativo da União Federal usufruir de bens, de propriedade de um outro ente federal, dos serviços que estão atrelados a esse bem e dos servidores que compõem esses hospitais? Me parece que o próprio caput do artigo veda essa possibilidade. E daí, na minha opinião, não haver dissenso no que tange ao artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, que
estabelece que as requisições só podem ser feitas em bens privados. A meu juízo, não há qualquer contrariedade nesses dispositivos legais, por força do que dispõe o caput do artigo 15 da Lei do SUS. Mas não só ele. Indo mais adiante, numa leitura sistemática da Lei do SUS, verificamos que o artigo 16 da Lei 8080 diz o seguinte, no seu artigo: a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, SUS, compete, inciso 17, acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais. E o que dispõe o artigo 18 da Lei do SUS? Inciso 1º, a Direção Municipal do Sistema de Saúde, SUS, compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. Portanto, a própria Lei do SUS não estabelece competência para a União, ao contrário, expressamente veda que um ente, no caso, o gestor da União, intervenha em assuntos de competência dentro da saúde do ente municipal. É o que dispõe o artigo 16. E não é só. Saindo do âmbito da própria Lei do SUS e entrando agora nas disposições constitucionais propriamente ditas, é importante traçarmos qual é a natureza jurídica desse ato de apossamento de bens, serviços e servidores de um ente pelo outro. E, para tanto, temos que ir no título 3 da Constituição Federal, que trata da organização do Estado, e que, na primeira assentada, no artigo 18, estabelece a autonomia dos entes federados. Essa autonomia, evidentemente, ela permite exceções, e a própria Constituição Federal estabelece, no capítulo 6 desse mesmo título, quais são as exceções constitucionais à autonomia dos entes federados. Mais precisamente, são os atos de intervenção. Ocorre que a União Federal não pode intervir, eu estou um minuto para concluir, não pode intervir nos municípios. Isto é precedente dessa Corte, em acordo relatado pelo ministro Celso Mello, razão pela qual não seria possível se interpretar esse ato de requisição como um ato de intervenção no município do Rio de Janeiro. Mas a Constituição Federal permite, sim, que o presidente da República, em casos de calamidade pública, venha a ocupar, a gozar e usufruir de bens, serviços e servidores municipais, desde que o faça conforme os ditames constitucionais, que estão previstos no artigo 136, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, que é mais precisamente o estado de defesa. Como não foi observado a oitiva do Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional, a submissão do decreto ao Congresso Nacional, me parece que o ato administrativo coator, o decreto, contém vício de forma e de legalidade e deve ser, portanto, anulado. Razão pela qual se espera e se requer a procedência do pedido e a concessão da ordem. Pela Advocacia Geral da União, concedo a palavra ao doutor Álvaro Augusto Ribeiro Costa, advogado-geral. Senhor presidente, senhora ministra Ellen Grace, senhores ministros, senhor procurador-geral da República. Estamos diante de um ato presidencial editado com plena fundamentação constitucional
e legal, no juízo discricionário que cabe ao presidente da República, desde que ocorrente uma situação, como no caso de calamidade pública no âmbito da saúde e mais no âmbito do Sistema Único de Saúde. Esse ato tem a sua presunção de legitimidade, que o impetrante não logrou elidir. É verdade que aqui se disse, neste momento, que já não se negava a existência da calamidade pública. Isso é bom, porque nos dispensa de uma série de referências à documentação e nos leva apenas ao exame dos efeitos jurídicos e dos pressupostos do ato que aqui se discute. Inicialmente, devemos afastar todo tipo de alegação que exige um exame aprofundado da prova, os antecedentes desses fatos, as negociações entre a União e o município, etc. Tudo isso constitui um campo de complexa apuração fática, que evidentemente não poderia ocorrer no âmbito do mandado de segurança. Quanto ao mérito, as informações presidenciais foram, a nosso ver, suficientes e foram, inclusive, referidas com precisão pelo relator. Gostaríamos, de qualquer forma, de enfatizar dois aspectos. Um, a observância estrita da lei e da Constituição no caso. E dois, a preservação do Pacto Federativo, no que concerne ao tema da autonomia dos entes federados. Não se pode também esquecer a questão dos efeitos de eventual deferimento da ordem impetrada. Em primeiro lugar, o único motivo para a edição desse decreto é o notório e comprovado estado de calamidade pública. Isso foi admitido, ou pelo menos não discutido, aqui neste momento, pelo município. É verdade também que se poderia dizer, bem, problemas na saúde pública existem em todo o país, em todos os municípios, em todos os estados. Mas a situação do Rio de Janeiro é peculiar, e basta examinar a nota técnica que consta dos autos, que é proveniente dos setores técnicos do Ministério da Saúde, para verificar que tanto quanto a atuação da Prefeitura, como no próprio sistema municipal, análise detalhada, no exame das causas do que se chamou situação caótica do município, de tudo isso resultou necessariamente a adoção das medidas que foram tomadas em caráter urgente. Apenas para pensar um aspecto disso, como exemplificação, ressaltam esses documentos que essa desassistência foi percebida em situações como o fechamento de unidades de urgência, situação de greve em hospitais, falta de insumos, especialmente de medicamentos, contratos de manutenção e registro de preços suspensos desde junho de 2004, não pagamento de cooperativas médicas, resultando em ausência e redução de médicos, inclusive nos dois hospitais aqui referidos, Miguel Couto e Souza Aguiar. Em síntese, uma situação de deterioração do sistema municipal e com o risco identificado de compromisso do próprio sistema do SUS em nível nacional. A necessidade dessas medidas, portanto, venham não só da apuração técnica. Isso se tornou notório e basta compulsar a imprensa dos dias dessa decisão para cá, para que se encontre uma exaustiva exemplificação do comprometimento do sistema de saúde municipal no Rio de Janeiro. A ajuda federal, no caso, portanto, era necessária e não podia esperar. A negociação dia a dia implicava na ponta do atendimento, no abandono
das pessoas e das necessidades mais prementes em matéria de saúde. Não é preciso referir, inclusive, toda a matéria feita por televisão, onde o quadro exurge da maneira mais candente e mais preocupante. O presidente da República tinha e tem o dever de adotar as providências que, no caso, a Constituição lhe indica. Aqui chegamos ao ponto mais, vamos dizer, formal do que seria o fundamento da impetração. E um primeiro equívoco de logo se observa, é que toda a argumentação se funda na ideia de que teria havido uma intervenção. Ora, não se trata de intervenção, portanto, não há que se falar do artigo 34 da Constituição, não há que se desenvolver toda essa argumentação que parte dessa exata falsidade da premissa. O instituto de que se cuida aqui é o Instituto da Requisição Administrativa, e com expressa fundamentação legal no dispositivo aqui já referido, nesta tribuna. Alega-se também que não poderia haver a requisição de bens públicos, que a requisição seria exclusiva de bens privados. Admite-se, inclusive, na impetração, e aqui na tribuna foi admitido também, que essa interpretação é literal, digamos, excessivamente literal. Há que se buscar uma interpretação sistemática e uma interpretação teleológica. E daí resulta algo muito evidente, que tem a ver também com o tema da autonomia dos entes estatais. Trata-se aqui de um sistema único de saúde, assim como no sistema tributário, no sistema de segurança, no sistema da educação, e com mais precisão e detalhes na lei que cuida e conforma o Sistema Único de Saúde, que é um conjunto de responsabilidades mútuas que se interligam, todas elas, quase que em sistema de vasos comunicantes. O que está no fundo é exatamente a necessidade do cidadão de buscar o socorro médico e de tê-lo, não importa se o bem ou o serviço é de procedência da União, do Estado ou do município. Por isso mesmo é que toda a conformação do Sistema Único de Saúde trabalha no sentido da conjugação dos esforços de todos nos termos específicos da lei. Assim, não há que se falar de uma maneira isolada e afastada do sistema, sem considerar o sistema, que haveria ofensa à autonomia ou ao pacto federativo. Não. A conformação do nosso pacto federativo é aquela que a Constituição estabelece. E ela estabelece, no caso, com o complemento da lei do SUS, exatamente dividindo e partilhando essas responsabilidades. Quando elas se conjugam, portanto, para o bem comum, não há ofensa qualquer ao pacto federativo. O que há é a conjugação dos esforços para o cumprimento do artigo 196, do 198 da Constituição Federal. Não se diga também que essa requisição de que se fala seria absoluta em termos privados. Ora, se se trata de um sistema, e se o sistema envolve necessariamente bens e serviços públicos, com muito mais razão, a requisição deve se dar entre os entes solidários nessas responsabilidades do que entre o ente público e o ente privado. É uma razão óbvia. Por outro lado, também basta lembrar, a propósito apenas, o sistema de desapropriações entre entes públicos. Isso é possível, desde que observadas as condições legais. Com muito mais razão, se é possível até mesmo a desapropriação por interesse público, com muito mais razão, ainda que se não falasse das responsabilidades que a lei do Sistema Único de Saúde estabelece, ainda que não se falasse assim, seria de se admitir, por respeito à lógica, que se a desapropriação é possível, com muito mais razão, a requisição temporária, que não tem nada de novo em relação a ela em termos de direito administrativo.
Há que se conjugar, portanto, do ponto de vista do respeito ao Pacto Federativo, os artigos 196, 198 da Constituição e o artigo 4º da Lei 8080. Aí fica claro, primeiro, a saúde como direito de todos e obrigação do Estado, entendido em todos os níveis federados. Em segundo lugar, as ações de serviços de saúde constituem um sistema único, e isso é fundamental para a compreensão e solução desse litígio. É um sistema único, organizado através de uma rede regionalizada e hierarquizada. Portanto, há responsabilidades de cima a baixo, há obrigações. E o artigo 4º da Lei 8080 repete e explicita melhor a ideia quando fala do conjunto de ações de serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, que constitui o sistema único de saúde. Único em tudo. Único na fonte normativa e constitucional, único na ponta do atendimento, único na interligação das responsabilidades normativas e das competências de cada um dos entes. Por isso é que se pode dizer que, ainda que haja uma gestão própria em cada esfera de governo, esse sistema constitui uma conjugação de recursos de todos os entes públicos para a consecução de um único objetivo, que é, em última análise, a prestação do serviço público de saúde de forma universal e integral. A harmonia do sistema existe e não ofensa ao Pacto Federativo. E essa harmonia se faz justamente no suprimento das necessidades de um nível em relação às dos outros. Não teria sentido que um determinado nível da organização do sistema tivesse uma certa ociosidade e que essa ociosidade não pudesse ser aproveitada na carência de outro órgão do mesmo sistema, com o mesmo cliente e o mesmo objetivo. Não há o cidadão municipal, estadual ou federal. O que existe é o cidadão que necessita da prestação do serviço. E para isso mesmo, e para evitar todo o tipo de chicanas que agora se colocam, no caso específico, histórico, desse momento, para isso mesmo é que a Constituição estabeleceu em caráter principiológico a ideia do atendimento universal e do Sistema Único de Saúde. Se isso não existisse, aí sim teria sentido discutir, como pretende o impetrante, a alegada afronta ao Pacto Federativo e à sua autonomia. Senhor presidente, colhendo o tribunal, não há, portanto, nos limites do conteúdo e da forma desta impetração, e considerando a situação de todos conhecida e notória, como deixar por fim de pensar. E se concedido fosse o writ? Apenas para concluir, senhor presidente, quem assumiria a responsabilidade das consequências? Esta é a pergunta que fica. Concluir, senhor presidente. Senhor Procurador-Geral. Senhor presidente, senhora ministra Ellen Grace, senhor ministro relator, senhores ministros, senhores advogados. O município impetrante lastreou-se na peça que nos apresentou escrita em 3 fundamentos. Requisição de bens a teor do inciso 25 do artigo 5º da Constituição só pode recair sobre bens privados, folhas 4 a 6. Na verdade, aconteceu ato interventivo em total descompasso com a previsão constitucional, folhas 6/10. Não observância dos requisitos constitucionais disposta a decretação do estado de defesa, folhas 10/11. O eminente advogado da tribuna traz nova fundamentação que procurarei responder. Mas cuidemos desta que foi aquela que nos apresentou por escrito Sua Excelência. A questão está em saber-se e dar essa exata compreensão e dizer se é inconstitucional ou não o inciso 13, que foi bem lido pelo ilustre advogado do município. Para a União, os Estados, o caput, o Distrito Federal, os municípios exercerão em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições: para atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias decorrentes de situações de perigo
perigo iminente, perdão, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. Então, a lei legitima a autoridade administrativa a requisitar bens e serviços também de pessoas jurídicas. E aqui o primeiro ponto. Só pessoas jurídicas de natureza privada? Não, a lei não está distinguindo. Ela falou, pura e simplesmente, pessoas jurídicas. Onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete distinguir. Pessoas jurídicas, sejam elas públicas ou privadas, visto, insisto, que o texto legal não promoveu qualquer distinção a propósito, aí, portanto, contemplada a pessoa jurídica de direito público interno, qual o município, na dicção do artigo 41 do Código Civil. Agora vem o tema. Passo seguinte. Ter-se-ia como inconstitucional este preceito, frente ao disposto no inciso 25 do artigo 5º, que realmente aqui se trata de requisição administrativa, que não se confunde com intervenção, tampouco com estado de defesa, que vai a dizer o artigo 5º do 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. O que disse eu a propósito? Disse que não há inconstitucional algum, por quê? É que se o próprio texto constitucional autoriza a requisição administrativa, insisto, requisição administrativa, por ação unilateral e autoexecutória do Estado, ditada pelo interesse público, sobre realidade excepcional e transitória, a recair sobre a propriedade privada, neste é o sentido, é manifesto que a lei infraconstitucional, que adota dentro do mesmo quadro de excepcionalidade, transitoriedade, portanto, dentro do mesmo quadro normativo, a requisição administrativa a incidir sobre bens e serviços de pessoas jurídicas de natureza pública, por óbvio não vai afrontar o cogitado texto constitucional, que é posto, qual é a razão de ser posto esse texto constitucional? Para justamente não absolutizar a garantia individual da propriedade individual frente ao Estado. Então, não há qualquer inconstitucionalidade promovida pelo artigo 15, que é o que conduziria essa Corte hoje. A decisão teríamos que proclamar a inconstitucionalidade do inciso 13º do artigo 15. Válida é a requisição administrativa, porque observou estritamente o comando normativo, que não é, portanto, inconstitucional. Não se confundindo, ilustre advogado, a requisição, e aqui está a sede dela, com intervenção, que não é o caso, absolutamente, das hipóteses constitucionalmente dispostas, e muito menos de estado de defesa. Muito longínquo estamos disso. Agora, Vossa Excelência nos traz um argumento muito interessante. Vossa Excelência da tribuna contempla o caput do artigo 15, e, se bem entendi o raciocínio de Vossa Excelência, nos pede a concluir que, por sua própria redação, o que se fez, o que a União faz no município não é adequado, por quê? Leitura e compreensão do eminente advogado, com a bela sustentação que nos brindou. A União, os Estados, federal e os municípios, exercerão, disse Sua Excelência, no seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições. E disse, olha, então não podemos estar a imiscuir, a União não pode se envolver nisto. E como é do município, então este ato realmente de requisição não se ampara pela interpretação e leitura que faz do caput do artigo 15. Mas, eminente advogado, respeitando o posicionamento de Vossa Excelência, eu quero crer que vai na contramão da evolução da concepção do federalismo brasileiro, encartada no artigo 23 da Constituição, que Raul Machado Horta diria que é o federalismo de cooperação. Esse foi o grande avanço, um dos artífices, aqui está, o ministro Pessoa pertence, não é? O ministro Nelson Jobim, também ao meu lado, à esquerda e à direita, mas eu não sou o centro de nada, eu não sei quem está à esquerda e à direita, eles que se decidam quem está à esquerda e à direita, mas esse avanço do Constitucionalismo de 1988, não é, foi
importantíssimo, não pude perder essa deixa, meu caro mestre Pertence, que é o federalismo de cooperação, que está no artigo 23 da Constituição, eminente advogado, que diz é da competência comum da União, dos Estados, dos federal e dos municípios. Veja o inciso 2. Cuidar, competência comum. Aí me parece que aí o seu argumento perde espaço, perde valia, com todo o respeito. Cuidar da saúde e assistência pública. Agora, a grande indagação que caminharíamos e agora viemos de nos propor é a seguinte: no federalismo de cooperação, que o 23 traduz, aí sim, é dado, então, à União se valer deste ato de requisição? Ou o federalismo de cooperação, na concepção do federalismo de cooperação, é um simples auxiliar-se mutuamente? E não está na concepção do federalismo de cooperação a possibilidade do ente maior ingerir-se naquilo que faz o ente menor. Esse é o ponto. Esse, me parece, é o ponto. E aí eu vou lhe dizer, e depois vamos ouvir as lições dos nossos eminentes magistrados, que, a meu juízo, isso não conspira contra o federalismo de cooperação, por uma razão, a meu juízo, de que esta ação da União se faz transitória, limitada no tempo. E veja que, até no caso, a União Federal não quis exercer aquela força centrípeta de que nos falava também Raul Machado Horta sobre o federalismo. Porque, pelo artigo 4º, Vossa Excelência o leu, a gestão do Sistema Único de Saúde, por esse decreto, não vem para a União. Passa para o Estado do Rio de Janeiro, não para o município, para o Estado. Então, portanto, ministro Macquarie, não há o furor da União Federal. Do Estado no município. E como? Intervenção do Estado no município. Mas seria no Estado mesmo, passa para o Estado mesmo, não para o município. Mas aí o ponto é esse que eu peço a reflexão aqui. A meu juízo, então, o federalismo de cooperação não elimina essa possibilidade da requisição, por dada a sua natureza extremamente transitória, não é? Temporária, limitada. E veja que o eminente advogado, na verdade, e a requisição de bens e serviços, se eu requisito serviço, por certo, eu preciso colocar alguém para executar o serviço. E também aí não haveria nada de agredir, ainda que se afaste uma pessoa e se coloque outra. Por derradeiro também, eminente advogado, Vossa Excelência disse que interessa ao município pelo retorno de seus 2 hospitais, não é? Miguel Couto e Souza Aguiar. Mas aí disse bem o advogado-geral da União, não é? Nós não podemos trilhar esse tipo de raciocínio porque ele quebra com a concepção sistemática. Aliás, o nome está dizendo, o Sistema Único de Saúde. Por isso é que eu não caminharia numa simpática decisão de uma concessão parcial, de não, concedamos só os hospitais municipais e os outros que o município tinha a seu cargo, não. Aí eu encontro uma enorme dificuldade de trilhar essa solução, simpática, sem dúvida, mas, a meu juízo, que quebra a concepção do SUS como um sistema. E de tudo que procurei sistematicamente aqui, e no estrito plano jurídico, argumentar. Por derradeiro, é claro, aí a União, diz lá a União, né, que não aconteceu, e o doutor Álvaro da tribuna disse isso, não aconteceu o pagamento das cooperativas médicas, resultando na ausência ou redução de médicos nas emergências dos hospitais Miguel Couto, Souza Aguiar, Salgado Filho, e aí vem uma série de fatos, mas o município tem todo o direito de contra-argumentar com fatos também e mostrar que a União está equivocada no brandir esses fatos, mas a via adequada aí temos um óbice intransponível, que é a via do mandado de segurança, que é inadequada para sediar e albergar a controvérsia fática. Então, por toda esta manifestação e fundamentação do Ministério Público Federal, é que nos manifestamos pelo indeferimento do pleito. Ministro relator. Senhor presidente, como é do conhecimento de todos, a presente impetração tem por pano de fundo a noticiada desestruturação da prestação de serviço público de saúde no município do Rio de Janeiro. Dadas as possibilidades de rápida instrução do presente mandado de segurança, ajuizado em 16 de março, pedi dia
para julgamento em 11 de abril, para submeter esse mandado de segurança ao julgamento final do plenário. Creio que esta medida oferecerá uma prestação jurisdicional mais segura, tendo em vista as peculiaridades do caso. O tema tem merecido grande destaque na imprensa nacional e, sobretudo, grande repercussão na opinião pública da cidade do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Essa circunstância torna necessário adiantar que, em meu voto, não pretendo apontar supostos responsáveis pela chamada crise no sistema de saúde do Rio, pois presumo que tanto o governo federal quanto o município se preocupam apenas com a qualidade dos serviços de saúde, por dever de ofício. Observo que o impetrante ataca apenas alguns dos dispositivos do decreto, pedindo a nulidade dos dispositivos que determinam a requisição de hospitais municipais, Miguel Couto e Souza Aguiar, incisos 5º e 6º do artigo 2º, e que possibilitam novas requisições a cargo do ministro da Saúde. Não impugna outros dispositivos que lhe seriam também gravosos, como, por exemplo, os que tratam das requisições de hospitais federais sob a administração municipal, ou, o que me parece bastante significativo, o que cuida da desabilitação do município da gestão plena do sistema de saúde. É o artigo 4º. O advogado disse da tribuna que não está impugnando. Essa redução do pedido revela, a meu ver, as peculiaridades da organização do sistema de saúde no Rio de Janeiro, da qual tratarei antes de examinar o cerne da impetração, pois entendo que são elucidativas. A Constituição de 88 preconizou uma rede regionalizada e hierarquizada, constituída em sistema único, cujo funcionamento é atualmente regulamentado pela Lei 8.080, que define as competências das diferentes esferas da Federação. A implantação desse modelo constitucional impôs descentralização, nos termos dessa legislação, com acompanhamento da sociedade civil, Lei 8.142, detalhada conforme norma do Ministério da Saúde, Portaria MS número 373, Norma Operacional de Assistência à Saúde. Ocorre que a descentralização na antiga capital federal implicou a redução da maciça presença do governo federal nessa área. Assim é que se explica, na impetração, que o sistema hospitalar do Rio de Janeiro seja, aspas, composto por unidades federais administradas pela União, por unidades federais administradas pelo município, por unidades estaduais, por unidades municipais e por unidades privadas que atendem pelo Sistema Único de Saúde. Bem resume o Ministério da Saúde, em seu relatório, que a tradicional presença da administração federal, por aplicação dos preceitos constitucionais e da descentralização disciplinada na Lei 8.080, resultou na municipalização dos hospitais federais. Essa municipalização se deu através de convênios através dos quais o governo federal cedeu ao município a gestão total, inclusive de pessoal, das suas unidades hospitalares na cidade. Diz o relatório do Ministério da Saúde, que acompanha as informações, aspas, a decisão de municipalizar as unidades federais no Rio de Janeiro foi acordada entre a Prefeitura e o Ministério da Saúde em 1999, sendo resultado de um processo de negociação iniciado em 1997 entre os dois entes e que contou com a participação da Secretaria Estadual de Saúde. A efetivação da transferência das unidades da rede de unidades federais de saúde no Rio de Janeiro, constituída de, vejam bem,
11 hospitais e 15 unidades ambulatoriais ou postos de atendimento médico para a gestão e gerência do município, foi acordada e formalizada por meio de termos de cessão de uso firmados entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura. Quando da transferência, foram aprovados aumentos no teto financeiro correspondente aos valores repassados mensalmente pelo Ministério da Saúde para o município, que, ao assumir a gestão plena do sistema, passou a ser responsável pela totalidade da assistência aos cidadãos cariocas e dos usuários referenciados de outros municípios, dentro de um sistema de referência intermunicipal de saúde. Fecha aspas. Essa é a precisa descrição da situação jurídica dos hospitais federais municipalizados no Rio. Os problemas que se sucederam dizem respeito ao desentendimento entre a União e o município sobre os termos das cessões, cuja relevância pode ser percebida a partir do seguinte dado, constante do relatório produzido pelo Ministério da Saúde, folhas 263. Aspas. Nas unidades de saúde federais que foram municipalizadas, estão em atividade 10.433 funcionários públicos federais, com um custo anual em 2004 de R$ 321.361.516 custos para o Ministério da Saúde. Fecha aspas. Nesse ponto, o Ministério da Saúde sustenta, essa, aliás, senhor presidente, deve ser uma das razões pelas quais o Rio de Janeiro tem mais funcionários públicos do que Brasília, né? Nesse ponto, o Ministério da Saúde sustenta que, apesar da progressiva descentralização, o município tem, fecha aspas, abre aspas, baixa capacidade de gestão, fecha aspas, e apresenta os dados a esse respeito, folhas 264. E, especificamente, sobre os hospitais municipalizados, o Ministério da Saúde esclarece que apenas em relação a alguns deles, há cláusula no convênio prevendo compensações por perda de recursos humanos federais, o que não acontece em relação a 22 outras unidades federais municipalizadas, e que o município não requereu as compensações nos termos dos convênios. As informações prestadas pelo Ministério da Saúde dão conta ainda de dados extremamente relevantes que demonstram a magnitude da presença da União na prestação de serviços de saúde na cidade do Rio de Janeiro. Leio a folhas 262 dos autos, sob a rubrica, aspas, participação do Ministério da Saúde na atenção à saúde e no financiamento da saúde no município do Rio, fecha aspas. Cito o documento. Destacam-se as unidades federais de saúde instaladas no Rio de Janeiro, atendendo aos usuários do SUS do município, quais sejam: Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia, responde por 73% das internações de alta complexidade em ortopedia no Rio de Janeiro. Instituto do Câncer, 87% da quimioterapia, 76% da radioterapia e 53% das internações por câncer. Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, Hospital Geral de Bom Sucesso, Hospital dos Servidores do Estado. A participação dos hospitais federais, incluídos aqui os universitários e os próprios do Ministério da Saúde, na produção de serviços de alta complexidade do município, é expressiva em todas as especialidades. Como pode ser visto na tabela abaixo, a produção de serviços de alta complexidade em cardiologia nos hospitais federais chega a 49% do que foi produzido no município do Rio de Janeiro. Em relação a transplantes, os hospitais federais, em 2004, realizaram 509 procedimentos, representando 82,5% dos transplantes realizados no município, com o gasto de 13,8 milhões de reais em custeio, apenas nos procedimentos cirúrgicos de transplante,
sem contar os gastos com captação, transporte, testagens e outros. Em neurologia, a produção das unidades federais representa 22% do realizado. A oncologia é principalmente tratada nos hospitais federais, sendo que apenas o INCA produziu, no período de setembro de 2003 a setembro de 2004, 76% do atendimento de radioterapia, e por aí vai. Digo eu, senhor presidente, acrescente-se ainda nesse cenário as demais despesas federais diretas nos chamados serviços dos hospitais vinculados à Fiocruz. Vale dizer, além dos 11 hospitais e 15 unidades ambulatoriais ou postos de atendimento médico municipalizados por intermédio de convênios, a presença da União na prestação de saúde na cidade sobressai-se, segundo as informações, em áreas de ponta, em que o oferecimento de serviços pelo ente federal suplanta em muito o que é fornecido por Estado e município, bem como pela iniciativa privada. Esse, a grosso modo, o panorama da organização administrativa do serviço de saúde, com a elevada concentração de unidades federais no município. Dessa breve referência a dados, entendo que as peculiaridades do caso impõem que a análise das alegações deve ser feita a partir da situação sui generis do SUS no Rio, que mescla intensamente as administrações federal e municipal. Nesse quadro, me impressiona, por exemplo, a previsão nos convênios de municipalização dos hospitais federais, requisitados no decreto presidencial, de que a União continuará pagando os servidores federais lotados nessas unidades, e que esses servidores serão subordinados administrativamente ao município. Ainda sem requerer atribuir responsabilidades, o que se revela decisivo para a regularidade do decreto é a constatação de que a União não é ente estranho aos problemas de saúde do Rio, está nele totalmente imbricado. Pois bem, comparando essa visão geral do SUS no município do Rio com o pedido do município na presente impetração, creio ser possível afirmar, sem maiores problemas, que o município pretende se desvencilhar da administração das unidades federais municipalizadas, sem se importar com a desabilitação para a gestão do Sistema Municipal de Saúde, a que procede o decreto atacado no seu artigo 4º. Aliás, isso foi repetido da tribuna pelo ilustre advogado. A essa conclusão, cheguei não apenas em razão dos dados que colhi na entrevista que mantive com as partes em meu gabinete, mas também da análise do Decreto Municipal número 24.999, de 5 de janeiro deste ano, do excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Esse decreto diz o seguinte, aspas, artigo 1º. A partir desta data, ficam proibidas as alocações de pessoal nas unidades de saúde federais, transferidas à gestão do Rio, da Prefeitura do Rio. Artigo 4º. Fica a Controladoria do município e a Secretaria Municipal de Fazenda proibidas de alocar quaisquer recursos adicionais para investimento em equipamentos e obras civis nas unidades federais, que não forem recursos transferidos pelo Ministério da Saúde. Parágrafo único. Os gastos de manutenção e aluguel de equipamentos dessas unidades devem ser reduzidos na proporção de 1/5 por mês até que sejam eliminados, cabendo ao Ministério da Saúde a transferência dos recursos para esse fim. Fecha aspas. Em seu artigo 5º, a determinação de que, aspas, a Procuradoria-Geral do Município informará extrajudicialmente e judicialmente
sobre o cancelamento de todos os contratos de transferência das unidades federais de saúde de qualquer tipo ao município do Rio de Janeiro e que, de forma progressiva, estará cancelando os aportes de recursos municipais às unidades. Ou seja, a Prefeitura deixou claro que ela estava realmente se desvencilhando das unidades de saúde que lhe foram passadas mediante convênio. Assim, senhor presidente, digo eu, é que pergunto aos demais colegas se é possível, se é cabível esse tipo de recorte do pedido nessas circunstâncias. Caso a Corte devolva ao município os hospitais municipais requisitados, mantendo as demais partes do decreto, possivelmente será conivente com a frustração da obrigação constitucional do município de, aspas, prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população, fecha aspas. Artigo 30, inciso 7 da Constituição. Prestação essa que se dispunha a concretizar a municipalização dos hospitais federais e a habilitação do município à gestão do sistema. Essa observação será objeto de... Essa preocupação minha será objeto de observação específica ao final de meu voto. Aliás, eu acho que já está dirimida essa preocupação, já que a parte diz que não está impugnando o artigo 4. Senhores ministros, com essa digressão, pretendo demonstrar que o problema da saúde no Rio não pode ser lido a partir de concepções puristas de autonomia municipal em sua acepção político-institucional, sobretudo em assuntos em que a total e plena autonomia municipal dificilmente existiu na história do município do Rio. Passo agora a examinar os fundamentos sucessivos da impetração. Do cabimento da requisição de bens e servidores municipais. Não me impressionam os argumentos segundo os quais bens públicos não são passíveis de requisição. O município impetrante sustenta que o Instituto da Requisição Administrativa só tem aplicação em relação a bens privados. De fato, a requisição administrativa se caracteriza como uma das modalidades de restrição ou limitação à propriedade privada. Dela, diz Eli Lopes Meireles, que se trata de utilização coativa de bens ou serviços particulares pelo poder público por ato de execução imediata da autoridade requisitante e indenização ulterior para atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias. Eu tenho por juridicamente infundada a tese segundo a qual a requisição de bens públicos só seria admissível em situação de anormalidade institucional, tal como a prevista no artigo 136 da Constituição Federal, que exigiria, pois, a decretação do estado de defesa. Foi o que se sustentou aqui da tribuna. O regime jurídico dos bens públicos no Brasil não autoriza tal interpretação. Em essência, eu entendo que o fato de a Constituição, após garantir o direito de propriedade privada, no artigo 5º, inciso 22, e nos incisos seguintes, estabelecer formas de restrição ou até mesmo de supressão da propriedade particular pelo poder público, não significa de maneira alguma que entre nós esteja excluída a possibilidade de um ente público requisitar temporariamente, com objetivos públicos claramente definidos, bens integrantes do domínio de outro ente público. Note-se a respeito que a legislação brasileira autoriza a União, mediante autorização legislativa, a praticar medida restritiva da propriedade muito mais grave do que a requisição em relação aos bens dos municípios. Estou aqui a falar da desapropriação prevista no artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3365 de 41. Ou seja, a requisição de um bem público caracteriza-se como um minus em relação à desapropriação, que a legislação, esta sim,
autoriza em relação a bens públicos de outras unidades federativas. Em realidade, a invocação pelo município dos dispositivos constitucionais relativos à propriedade privada, se ela nos oferece pistas para o deslinde da questão, não me parece inteiramente apropriada. Os dispositivos constitucionais invocados estão inseridos no capítulo dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. A Constituição, como se sabe, tem como um dos seus objetivos mais elevados oferecer ao cidadão certas garantias contra atos arbitrários do Estado que invadam, entre outros, a sua liberdade, a sua esfera de liberdade, a sua propriedade. Em suma, nos dizeres de William Douglas, um célebre juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos, "The Constitution aims to take the government off the back of the citizens." É evidente que esse regime protetivo não se estende na sua inteireza e com o mesmo rigor à propriedade pública, especialmente quando presentes necessidades públicas da mais alta significação, a exigir das autoridades uma pronta atuação sob pena de colocar em risco vidas humanas. Note-se ainda que, na requisição ora efetuada pela União, não há dano ou redução patrimonial a ser discutida, mas apenas uma medida temporária destinada a restaurar a normalidade de serviço que se destina a garantir bem jurídico cujo valor é imponderável, a saúde coletiva. Em outras palavras, se ao longo do tempo a Constituição foi paulatinamente retirando do direito de propriedade privada a sacralidade de que ele outrora se revestia, permitindo que, preenchidos certos requisitos, ora ela seja suprimida ou restringida, ora seja temporariamente requisitada ao proprietário privado, é razoável concluir-se que o Instituto da Requisição pode também ter como objeto certos bens integrantes do domínio público. E, para isso, não se faz necessária a decretação de estado de defesa, como sustenta a municipalidade. Por outro lado, o regime dos bens públicos no Brasil não autoriza a interpretação excludente da possibilidade de requisição de um bem de uma pessoa pública por outra pessoa pública. Os bens públicos podem ser objeto de cessão a pessoas públicas e privadas, podem ser objeto de concessão, de alienação e até mesmo de desapropriação, como já assinalado. O importante, a meu ver, é o exame acerca da regulamentação relativa às características e à destinação de cada bem, ou seja, saber a que tipo de objetivo público o bem requisitado encontra-se afetado. No caso dos autos, não há dúvidas de que os bens requisitados estavam afetados ao mesmo tipo de atividade pública a que foram destinados pela União, a prestação de serviços de saúde. Em suma, entendo que, uma vez obedecida a vocação específica de cada bem e a sua eventual afetação a uma determinada finalidade pública, não é dado às pessoas jurídicas de direito público invocar, tal como se fossem proprietários privados, o seu, aspas, direito de propriedade sobre determinados bens integrantes do patrimônio da respectiva pessoa jurídica, impedindo que presentes necessidades públicas inadiáveis deles façam uso outras pessoas jurídicas de direito público para fins também de natureza pública, presente um quadro de necessidade pública incontornável. Tenho, pois, senhor presidente, em princípio, como aplicável aos bens públicos do município do Rio, a hipótese legal de requisição prevista na Lei de Regência da Matéria, ou seja, o artigo 15, o inciso 13º do artigo 15º da Lei 8.080. Por outro lado, creio também que, em princípio, o quadro descrito nas informações do Ministério da Saúde em relação ao estado dos hospitais do Rio revelaria situação apta a justificar a decretação da calamidade, desde que devidamente motivado. Eu volto ao tema mais adiante. Cito a esse respeito, trecho do relatório do Ministério da Saúde que acompanha
que acompanha as informações. Aspas. A face mais dramática desse quadro tem repercussão direta no atendimento à população, culminando com a absoluta desassistência em algumas áreas, como é o caso da saúde bucal, bem como a má qualidade em outros campos, como é o caso da atenção básica e da rede hospitalar. Essa desassistência é percebida principalmente em algumas situações. Primeiro, fechamento de unidades de urgência, pronto-socorro do Hospital Cardoso Fontes, com utilização de menos de 10% do total de leitos. Segundo, situação de greve no Hospital do Andaraí, pronto-socorro e metade do centro cirúrgico fechados, inclusive em descumprimento à ordem judicial de reabertura, e também no Hospital da Lagoa. Terceiro, falta de insumos, especialmente medicamentos, conforme apontado em denúncias e na própria auditoria do Ministério da Saúde. Quarto, contratos de manutenção e registro de preços suspensos desde junho de 2004. 5. Não pagamento das cooperativas médicas, resultando na ausência ou redução de médicos nas emergências dos hospitais Miguel Couto, Souza Aguiar, Salgado Filho e Lourenço Jorge. Fecha aspas. Examino agora a alegada intervenção e a violação à autonomia municipal. E, para esse efeito, eu cito inicialmente, senhor presidente, um precedente da lavra de Vossa Excelência, no mandato de segurança 21.059, que cuidava do envio de tropas ao Estado de Minas Gerais para preservar a propriedade do presidente da República. Com as devidas ressalvas entre a hipótese ora analisada e a situação examinada naquela oportunidade, por Vossa Excelência, observo que existe a clara autorização constitucional para que a União, no desempenho de suas competências constitucionais, adote medidas administrativas para restaurar a normalidade, sem que disso resulte, aspas, a assunção pela União do comando político-administrativo do ente federado. Fecha aspas. Com efeito, a decisão desta Corte, Intervenção Federal número 590, relator ministro Celso de Mello, citada na inicial, reafirma a clareza do artigo 35 da Constituição sobre a impossibilidade de intervenção federal no município. Quanto a isso, não há dúvida, e o precedente citado pelo município tem total pertinência. Mas a alegação básica do município na impetração só faria sentido caso se constatasse que estivesse ocorrendo uma intervenção de fato da União no município, com o afastamento do prefeito e tudo o que demais decorre de uma intervenção. Entendo a esse respeito que a requisição determinada no decreto não tem semelhança com o conhecido Instituto da Intervenção, tal como preconizado na Constituição. O decreto presidencial ora atacado tem conteúdo eminentemente administrativo e não constitucional, como quer fazer crer a municipalidade. Sua ratio iuris há de ser buscada, em primeiro lugar, nas bases constitucionais e legais disciplinadoras da ação estatal em matéria de calamidade pública e do seu corolário, que é o desencadeamento do procedimento da requisição. E, em segundo lugar, nas circunstâncias concretas do caso, tal como já expostas. Note-se, inicialmente, que compete à União, nos termos do artigo 21, inciso 18, o planejamento e a promoção da defesa perante as calamidades públicas, na medida que o atendimento à saúde é ponto fundamental desse planejamento. Em segundo lugar, nos termos do artigo 21, inciso 18, residualmente, atribui-se à União a competência legislativa exclusiva sobre defesa civil e mobilização nacional. Mais uma vez, a peculiaridade do caso é que a requisição do serviço de atendimento à saúde se faz não para responder às urgências decorrentes de alguma calamidade pública de origem natural, mas para atender à calamidade pública do próprio sistema de saúde a que se recorreria para o socorro às vítimas da determinada calamidade. A Constituição incluiu na competência comum de União, Estados e municípios,
cuidar da saúde e assistência pública. Artigo 23, inciso 2º. Por sua vez, o artigo 24, inciso 12, diz ser da competência legislativa concorrente dos 3 entes políticos a matéria relativa à previdência social, proteção e defesa da saúde. Por outro lado, a Constituição concebeu um sistema único de saúde cujo princípio é o da descentralização e divisão de atribuições conforme a complexidade do atendimento. Segundo a Lei 8.080, cabe à União a direção nacional do SUS, incumbindo-lhe uma série de atribuições, dentre as quais destaco: promover a descentralização para as unidades federadas e para os municípios dos serviços e ações de saúde de abrangência estadual e municipal. Elaborar o planejamento estratégico nacional no âmbito do SUS, em cooperação com estados, municípios e DF. Estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o território nacional, em cooperação com estados, municípios e DF. Também importante é o papel do Ministério da Saúde, na qualidade de detentor da direção nacional do SUS, na elaboração da proposta orçamentária com vistas ao financiamento global do sistema, cujos recursos, como se sabe, são oriundos essencialmente da Seguridade Social. O que é central no sistema concebido pela Constituição é a universalidade indeclinável do sistema como modo de garantia da regularidade da prestação desse serviço. Nesse ponto é que a excepcionalidade da medida adotada pelo governo federal desloca a discussão para outro tipo de preocupação, que é a organização do Estado frente a situações de perigo e calamidade pública. Assim é que entendo insubsistente o argumento do impetrante, segundo o qual, aspas, se existe uma crise em todo o sistema, como anunciado no decreto, não se compreende como escolher aleatoriamente apenas algumas unidades para se adotar medidas emergenciais, deixando as demais supostamente sem eira nem beira. Fecha aspas. O critério escolhido pela União e explicitado nas informações do Ministério indicam que as medidas de requisição adotadas se destinam a descongestionar o atendimento à saúde como um todo, e não para corrigir deficiência específica. Isso se depreende do seguinte trecho do relatório do Ministério. Eu cito. Aspas. A definição das unidades requisitadas pelo governo federal respondeu a critérios absolutamente técnicos assistenciais. Procurou-se estabelecer a abertura de uma rede de serviços de urgência que pudesse garantir o atendimento de urgência e emergência à população, contando com o apoio e participação de outros serviços gerenciados diretamente pela Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, com forte presença na zona oeste da cidade e os do próprio Ministério da Saúde, como é o caso do Hospital Geral de Bom Sucesso. Bom Sucesso, responsável pela cobertura de urgência para a zona norte da cidade, Ilha do Governador, Zona Leopoldina, Penha, Ramos, Complexo da Maré e do Alemão. O Hospital Souza Aguiar, o maior hospital de urgência da América Latina, garante a cobertura de urgência para a região do centro, Zona Norte e parte da Zona da Leopoldina. Já o Hospital Miguel Couto permite a cobertura da Zona Sul da cidade, enquanto o serviço de urgência do Hospital do Andaraí e do Cardoso Fontes, que se encontravam completamente fechados, garantem atendimento à população de referência das regiões Norte, Zona Oeste, respectivamente. Fecha aspas. Assim, senhor presidente, tendo em vista o papel central que a Lei 8.080 reservou à União no âmbito do SUS e a forma especialíssima em que está organizada a prestação de serviços de saúde na cidade do Rio de Janeiro, entendo que a União tem competência em tais circunstâncias para a promoção da defesa perante calamidades públicas, o que fundamenta a requisição autorizada nos termos do artigo 15 da lei. Mas, e agora eu passo a examinar vícios específicos que eu
encontro no decreto. Feita essa abordagem de ordem geral a respeito dos fundamentos da impetração, passo à análise de aspectos específicos do decreto que, a meu ver, configuram vícios, uns de ordem formal, portanto sanáveis, outros de ordem material. Examino inicialmente um dos elementos do ato presidencial, o seu motivo ou causa. No direito privado, como se sabe, impera o princípio da autonomia da vontade. Isto é, os indivíduos, ao praticarem os atos jurídicos da vida cotidiana, guiam-se por razões ou motivos que lhes são próprios, à condição que esses motivos não sejam ilícitos nem imorais. Como muito apropriadamente assinalou Jorge Vedelli em seu clássico Direito Administrativo, na vida privada, o particular pode agir por interesse, por generosidade, por capricho. O controle jurisdicional somente se exercerá contra os objetivos ilícitos ou imorais. Já no direito público, no qual a autonomia da vontade não tem droit de se ter, o agente ou autoridade pública não pode agir senão em busca do interesse público e impulsionado por motivos de fato e de direito adaptáveis ao atingimento da finalidade em vista da qual foi instituída a sua competência. Caio Tácito, em sua obra clássica Direito Administrativo, afirma com propriedade, aspas, não se compõe a legalidade do ato administrativo unicamente de fatores externos relacionados com a competência, a forma ou o objeto. Ela se interioriza nos motivos e, sobretudo, nos fins prescritos à autoridade administrativa. O requisito da finalidade é a disciplina principal do ato em relação ao interesse público. A administração não age imprecisamente, segundo a veleidade ou o capricho do agente público. Ela procede sempre almejando um objetivo prefixado na sua competência própria. Fecha aspas. Senhor presidente, os motivos são, pois, os elementos objetivos de fato ou de direito que dão origem à prática do ato. Vale dizer, os motivos integram o ato administrativo, são dele parte indissociável. Com isso, quero dizer que, ao examinar o ato presidencial ora impugnado, nele não vejo qualquer alusão precisa aos motivos, de fato ou de direito, que foram determinantes na prática do ato de requisição dos hospitais municipais. O ato não faz alusão a qualquer fato ou circunstância, comportamento, ato jurídico praticado pelo município do Rio, que tenha conduzido o presidente da República a editar o decreto. Ao que tudo indica, nem mesmo uma singela exposição de motivos da autoridade subordinada informou a tomada de decisão do excelentíssimo senhor chefe de Estado, documento ao qual Sua Excelência poderia remeter como indicativo dos motivos que o estariam levando à prática do ato ora impugnado. É, portanto, manifestamente insuficiente a motivação do ato, o que conduz à sua invalidação. O defeito da motivação, contudo, a meu ver, é um vício sanável. Vale dizer, nada impede que, uma vez invalidado o ato por deficiência na motivação, possa a autoridade administrativa baixar outro ato, corrigindo os defeitos apontados, isto é, externando os motivos do ato, caso eles existam, como parece bem ser o caso. Entendo, por outro lado, que o ato presidencial é também parcialmente irregular quanto a outro elemento essencial do ato administrativo, a finalidade. De fato, examinando-se o ato atacado, percebe-se em um dos seus consideranda que as medidas tomadas têm como finalidade precípua atender às necessidades de ações para atendimento emergencial na área de saúde do Rio. Sem dúvida, a finalidade é absolutamente legítima. Mas por quanto tempo? Qual o período de duração das medidas, que são, por natureza, de caráter excepcional? O decreto, em seu artigo 2º, diz o seguinte:
enquanto durar o estado de calamidade referido no artigo 1º. Ora, pela própria natureza excepcional da medida, consistente em requisição de bens integrantes do patrimônio de uma entidade política, seria imperioso que o ato presidencial estipulasse de maneira explícita não apenas a finalidade a que se destinam os bens requisitados, como está dito no decreto, mas também o prazo de duração da requisição. Noutras palavras, seria imperioso não apenas externar a finalidade do ato praticado, mas também o lapso de tempo dentro do qual estima-se que essa finalidade possa ser atingida. Concedo parcialmente a ordem para invalidar o ato nesse aspecto, podendo outro vir a ser baixado, desde que indique com precisão o prazo de duração. Examino, por fim, o tópico da impetração relativo aos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º. O impetrante pede a invalidação desses dispositivos por entender que configuram modalidade não autorizada de intervenção federal no município, como já assinalei. Como já sustentei anteriormente neste voto, entendo que não estamos diante de hipótese de intervenção, mas de requisição. Contudo, vislumbro inconstitucionalidade nos 2 parágrafos, mas por outro fundamento, o da inviabilidade constitucional de delegação desta competência aos ministros de Estado. A meu ver, a delegação levada a efeito pelo decreto, nesses dispositivos, viola o parágrafo único do artigo 84 da Constituição. Isto porque, se o decreto é necessário para medidas concretas como a requisição de bens privados, mais necessário ainda o é para a requisição de bens públicos. Não há delegação possível nessa área. Por outro lado, a previsão de que o ministro de Estado da Saúde, por força do artigo 2º, possa, aspas, requisitar ainda todos os recursos financeiros afetos à gestão de saúde, de gestão de serviços e ações que se fizerem necessárias aos hospitais a que se refere este artigo, parece, a meu ver, ofender o artigo 30, inciso 3º, na parte em que atribui ao município a gestão de suas rendas, dada a indeterminação do conceito de necessidade na espécie. Ao passo que a requisição de bens, serviços e servidores tem delimitação objetiva, sobretudo se considerada a relevância dos aportes e repasses federais ao SUS no município, a ampliação para a requisição de recursos financeiros municipais poderia, esta sim, ferir de morte a autonomia municipal. Concedo, pois, a ordem com relação aos 2 mencionados parágrafos para excluir, de um lado, a possibilidade de delegação ao ministro da Saúde, de outro lado, a possibilidade de a requisição recair sobre os recursos financeiros de natureza exclusivamente municipais. Concluindo, senhor presidente, eu entendo que, em conclusão, eu entendo que a União tem, em princípio, sem qualquer necessidade de decretar estado de defesa, a competência para uma vez constatado de forma regular e inequívoca o estado de calamidade, praticar o ato de requisição. No entanto, como já disse, verifico que a motivação do decreto é insuficiente. Constato ainda a inconstitucionalidade do parágrafo 1º e 2º do artigo 2º, por conterem delegação indevida e por autorizarem a requisição de recursos financeiros. Concedo a ordem nessa extensão. Você considera sem motivação e está negando? Não entendi. A excelência considera nulo por falta de motivação e, não obstante, nega nesta parte? Não, No ponto principal da segurança? o ponto principal, há 2 pontos, 3, né?
alegação de que seria necessário decretação do estado São de defesa. fundamentos. Né, Isso está inteiramente descartado. A viabilidade da requisição, que eu entendo viável, sim. Em princípio, a requisição me parece viável, mas eu indico a necessidade de correção do ato por deficiência na motivação. Ministro, se o ato padece de vício que Vossa Excelência considera acarretar a nulidade, a solução é conceder a segurança, independente de que ele possa ser de novo praticado. Agora, de qualquer Nós forma... não podemos corrigir o ato. Está aberto o debate. De qualquer forma, precisamos discutir a possibilidade dessa espécie, entre aspas, de intervenção, como se o município fosse uma autarquia federal, fora das balizas constitucionais. Agora eu estou querendo apenas entender o voto do eminente relator. É uma questão constitucional da mais alta Da mais alta relevância que na não pode ser federação, sob resolvida pena assim, em termos de serviços. de um centralismo aí... É um serviço aqui, o serviço acolá, Eu posso esclarecer? e o pacto federativo Posso vai esclarecer? por água abaixo. Ministro Veloso. Senhor presidente. Na hora que eu for votar, Como eu o vou dar voto, minhas o voto minhas é razões. bastante longo, talvez partes essenciais do meu voto tenham se perdido. Mas o que eu sustentei e procurei ser claro é que este ato não configura intervenção. É um ato de natureza puramente administrativa e que se justifica... Requisição se fora da Carta da O República. governador investe no Estado, toma conta dos seus serviços. Vossa Excelência está simplificando. Um momentinho. Vossa Deixa Excelência o está prefeito simplificando. lá e diz assim, não tem intervenção porque o prefeito ficou. Não é isso, E ministro. o presidente da República faz a mesma coisa, não tem Passaremos a intervenção. ter meio prefeito. Ó, Senhor ministro. presidente, Vossa Excelência me Meio permite uma prefeito. questão de ordem, senhor presidente. O eminente relator já proferiu o seu voto. Vamos tomar O os que o votos. eminente ministro Sepúlveda Pertence suscitou é uma questão de esclarecimento do alcance do voto. As outras questões serão decididas nos debates, etc. O que se quer é saber se, fundamentos do exatamente, se admitindo, obstante- se admitindo que todo o decreto é nulo por falta de fundamentação, por que Sua Excelência está concedendo apenas parcialmente a ordem? apenas É isso que o eminente relator tem que explicar e depois passaremos ao debate, se for o caso. Ficou claro? Senhor presidente, ficou... Pois, Paga esse Mas fato. eu não percebi, presidente, a observação do ministro Peluso. Nós estamos antecipando, Porque- discutindo, já Porque estamos nós estamos discutindo outra diante matéria. de um tema da maior importância. Sim, ministro. Mas eu quero- Não, eu eu não digo estou a discutindo, observação. voto do relator. Eu admito até que o presidente possa Ministro Marcorelli. conduzir os trabalhos, né? Marcorelli. Agora, uma censura, censura. considerado uma parte, Não é considerado censura uma nenhuma, observação ministro. que se Não, faz. é só para encaminhar. Ao contrário de censura, é só Ministro, para não censura. encaminhar a discussão. Não, ministro, não Há é uma bem certa assim. ordem na Antes de ser discussão. Não, não é bem assim. concordar, eu quero entender o voto do eminente relator. vamos E o que eu ouvir. disse é isso, Sua Excelência, não estou Não, concordando não nem é no dissentindo. tocante a Vossa Excelência, não. Afastou a impossibilidade de requisição de bens de propriedade pública. Afastou o outro fundamento de que isso constituiria intervenção federal em município. Não obstante, encontra um outro vício que levaria à nulidade Falta do de decreto. fundamentação. A falta de fundamentação. Declara inconstitucionalidade 2 parágrafos. Sim, mas aqui nós não estamos em ADIM. Esses são conclusão dele nesse sentido. Nós estamos em Ministro mandado de Pertence, eu segurança. confesso a Vossa Excelência que Se o decreto é nulo por falta de motivação, Não, mas entendeu o voto. a decisão, a meu ver, data vênia, seria de conceder a segurança. Pouco importa se Eu não este vício pode ser sanado por um outro decreto. Nós não podemos eu não teria nenhum problema em evoluir nesse sentido. alterar. Eu não teria nenhum problema em evoluir nesse sentido. Mas chama a atenção da Corte para uma dificuldade, enorme dificuldade que tive na análise desse caso,
decorrente exatamente da maneira como foi formulado o pedido. Esse decreto tem um dispositivo que me parece o mais grave de todos, pelo menos da forma em que ele foi redigido. Eu leio o artigo 4º. O município do Rio, a partir da publicação desse decreto, fica desabilitado da gestão plena do sistema de saúde municipal, passando a reverida gestão para a responsabilidade do Estado. Ora, da tribuna... Intervenção translativa. Pois é, mas vejam... Será que o Estado pediu isso? Da tribuna, o advogado disse que o município concorda com esse dispositivo. O Estado do Rio de Janeiro encomendou esse decreto? Ministro Pertence, Vossa Excelência está satisfeito com o esclarecimento? Estou. Para a questão de fato? Sim. Apenas para esclarecer que na causa de pedido da impetração não consta, em nenhum momento, nem a discussão do motivo, nem da motivação, nem da finalidade. Obrigado. Ministro, colhemos o voto, ministro Carlos Brito. Senhor presidente, eu me fixo inicialmente na tese aqui. Vamos suspender? Querem suspender? Ministro Carlos Brito, então vamos suspender Vamos por suspender. 30 minutos e prosseguimos a voz. Vossa Excelência fica preso. Prendeu.